É um desafio, né, estava falando aqui na primeira vez, aqui na volta do almoço, manter todo mundo acordado, depois de um fogo de chama aqui do lado, né, mas espero que eu traga boas notícias para o setor. A Caixa tem um pouco para poder contribuir também com vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre os desafios, então, do financiamento, e eu vou falar do ponto de vista dos projetos. Bem, vocês conhecem a Caixa, né, de vários assuntos, mas do ponto de vista de projetos, a gente atua basicamente em dois eixos, né? O primeiro, falando da parte de financiamento de empresas, de players do setor, para a operação das concessões, e também a gente atua na estruturação de projetos. E então, esses dois eixos aí, eles movem a estrutura da Caixa relacionada à questão de resíduos sólidos também, e de outros setores também de saneamento, que eu vou explorar um pouquinho mais para vocês. Hoje, a minha fala vai ser basicamente aqui na área de estruturação de projetos. Isso porque a gente sabe que, na verdade, falando, né, trazendo aqui à tona a questão do financiamento, os players do setor, do mercado, eles se encontram com o fund, com o mercado de capitais, à medida que a gente tem bons projetos. E a Caixa está aqui para estruturar bons projetos, fazendo então papel junto ao poder concedente. Foi até uma questão levantada, né? E o poder concedente, né? E os municípios. Então a Caixa está aqui para poder auxiliá-los, para poder mostrar para eles como que a gente pode sair e achar soluções para a questão de resíduos sólidos. Quando a gente está falando de bons projetos, eu elenquei aqui algumas questões. A gente sabe que não são somente essas, mas especialmente relacionada à questão de financiamento, a gente precisa, então, de bons projetos que atendam às políticas públicas, a gente precisa de projetos que atendam também aos anseios da sociedade, a gente precisa de bons projetos que tragam uma rentabilidade adequada também para os players do mercado, a gente precisa de uma regulação adequada, uma regulação que tenha poder decisório, um regulador que tenha independência financeira, que tenha independência técnica para tomar as decisões, e também uma regulação muito clara, com indicadores, com metas claras, para que as receitas, né, sejam realmente firmes e adequadas ao longo de um contrato de concessão que vai durar aí 20, 30, 35 anos. E, além de tudo, a gente precisa também de garantias de que aquele contrato ele vai correr aí ao longo do tempo também de forma adequada, especialmente quando a gente está tratando então de PPPs. Pois bem, como é que a Caixa atua então junto aos municípios? A Caixa ela atua especialmente, aqui a minha fala hoje vai ser em relação ao FEP, que é o Fundo de Apoio e Estruturação de Projetos de Construção, IPPP. A Caixa ela atua em dois eixos aqui nessa área de estruturação, tanto como sendo administradora do fundo e também prestando assessoramento técnico aos municípios. Esse fundo ele tem como cotista, né, o governo federal, o programa de parcerias de investimento, e que também dá o apoio institucional. Então, a Caixa ela atua aí como um braço do governo para poder atender as políticas públicas que são desenhadas aí no âmbito do FEP, ou do CEFEP, que é o Conselho Gestor do FEP. Basicamente, a forma como funciona o FEP. Existe uma seleção de projetos que existe, o último chamamento ocorreu agora em novembro de 2022 até fevereiro de 2023, em que foram divulgados a todos os municípios, olha, estamos abrindo um processo de seleção de estruturação de projetos de resíduos. Então, os municípios, os consórcios, eles se inscrevem dentro desse chamamento para que eles possam, então, à medida que eles forem selecionados, a gente ir estruturando, fazendo todo o processo de estruturação de concessões. Então, a gente presta o serviço para eles, desde a organização do consórcio até o edital, o contrato assinado, vou falar um pouquinho sobre isso, e hoje até 100% dos custos são custeados, né, pelo FEP para a estruturação desses contratos. Então, a gente está falando de contratos aí de 4, 5 milhões, em que o município, que não tem muitas vezes condição de bancar um projeto desse nível, ele é custeado. Então, se ele fizer o trabalho dele, o dever de casa dele, de fornecer as informações, prestar aquilo que precisa ser prestado de informação para a gente estruturar, e estiver com a gente e apto também para poder lançar o edital, ele não tem custos, né, em relação à estruturação do projeto do começo até o fim. E a ideia do FEP é a gente criar um pipeline de projetos. A gente sabe também que alguns players do mercado não vão vir, a gente não vai conseguir alcançar os grandes players se a gente não tiver um pipeline de projetos. Então, justamente a ideia do FEP é a gente criar aí um círculo vicioso, né, um ciclo vicioso de projetos, e a gente já está conseguindo fazer isso à medida que um projeto finaliza, há o reembolso desse projeto dos custos pelo licitante vencedor, isso volta para o FEP, e a gente consegue, então, ir tocando vários projetos ao longo do tempo. Pois bem, então a Caixa ela está aqui, e aqui tem algumas coisas, né, interessantes, mas eu gostaria de
ressaltar a questão da equipe local da Caixa. A Caixa está presente, né, na maioria dos municípios, e em relação à equipe de governo, né, que é a equipe nossa, que tem engenheiros espalhados por todo o país, são 72 áreas de governo da Caixa que atendem todos os municípios. Então, a gente conhece as realidades de cada município do Brasil. E isso a gente consegue, então, naquela dificuldade que é tocar um consórcio, que é fazer a gestão de um processo desse tamanho, que também demora um tempo para poder ele estar maturado, a gente consegue, então, com esse conhecimento que a equipe da Caixa tem em relação aos municípios, saber qual que é o secretário que vai conseguir tocar aquela questão, onde que a gente vai conseguir pegar informação relacionada àquela outra questão, a gente consegue ter acesso ao procurador, ao promotor, a gente consegue, então, meio que cercar o município para não deixar ele fugir ali da raia e conseguir entregar o projeto, então, do começo até o fim. Então, além disso, a gente tem uma carteira já que mostra a nossa experiência, a qualidade que a gente consegue prestar o serviço, e a gente também faz todo o acompanhamento de transferência de conhecimento para o ente público. Então, a gente não apenas pega as informações e entrega para ele um edital e um contrato para ele licitar. A gente faz todo o acompanhamento com workshops, com algumas rodadas de transferência de conhecimento para que ele seja também capaz de tocar um projeto desse aí durante os 30 anos. Então, isso acontece durante a estruturação e também a gente coloca alguns meios de capacitação do ente público para ele conseguir fazer isso aí ao longo da estruturação. Além disso, né, além da qualidade, do assessoramento integral, reforço aqui a importância da gente ser sempre transparente e ser isento. Então, a Caixa ela atua tanto na parte de financiamento quanto na parte de estruturação e a gente consegue ver os dois lados, o lado do setor público e também o lado do setor privado. E a gente consegue, então, tomar as decisões de forma mais transparentes, mais isentas possível. E o que a gente não vê em alguns outros processos, né? É importante também dizer esse suporte na interlocução, que a gente sempre conversa também. Desde o primeiro momento, a gente está conversando com o Tribunal de Contas, a gente tem um peso institucional da Caixa, né, se colocar à disposição para falar com o Ministério Público, para falar com o Tribunal de Contas, para falar com o vereador, para falar com os atores que são interessados, com os catadores, com todos aqueles que estão envolvidos aí num projeto, que são vários stakeholders, né, envolvidos. Só sobre o processo de transparência e isenção também, convido a todos que queiram participar também. A gente sempre faz, durante esse processo de estruturação, a gente faz normalmente 2 ou mais períodos em que a gente ouve também o mercado. Então, durante o processo de EVTEA, a gente faz o processo de market sound, a gente ouvir, a gente colocar as nossas principais dúvidas, tentar ouvir aquilo que o mercado precisa ou entende como sendo uma melhor solução. A gente tenta incorporar a maioria dos casos dentro da nossa estruturação. E também, quando a gente tem um processo já um pouco mais maduro, a gente faz o processo de roadshow, mostrando para os players do mercado quais são os projetos que estão em andamento, ou quais são as soluções que a gente tomou, qual que é a previsão de lançamento do edital. A gente faz toda a apresentação, então, também ouvindo e tentando aquilo que não foi incorporado no começo e ainda é possível de ser incorporado, a gente também incorpora na medida do possível antes de fazer o lançamento do edital. Então, esses são 2 momentos muito marcantes em que a gente abre, né, o processo, especialmente para o mercado, para a gente poder ouvir e receber contribuições. A gente está sempre disposto a melhorar e a nossa participação na BREM, em outros fóruns também, faz parte desse processo da gente ouvir, né, o que o mercado, ouvir o que as empresas têm para nos dizer. E aí, também, no apoio na licitação até a assinatura do contrato, eu já comentei. Quais são as etapas, então, né, do processo? É importante também dizer que a gente não dá só o suporte da parte econômica, da parte de engenharia, jurídica e socioambiental, mas eu reforçaria a parte de comunicação social. Então, esse é um processo em que a gente precisa se comunicar muito bem com a sociedade. Então, a Caixa contrata consultorias especializadas para cada uma dessas áreas e, especialmente, reforçaria a parte de comunicação social, em que a gente faz o treinamento, o media training, a gente coloca e dá instruções relacionadas à questão de site, de divulgação das informações, de como é que é o trabalho de educação ambiental, até a gente lançar o edital e depois, após o lançamento do edital, para que a gente tenha o menos ruído possível num setor que é tão complicado a gente lançar novos projetos, né? Essas são, então, as 4 etapas que a gente tem durante a estruturação do projeto. Primeiro, a gente faz a avaliação, preparação, que isso aqui está envolvido toda a parte de diagnóstico da situação fiscal, da situação operacional, da situação jurídica do consórcio. A gente faz toda a preparação de projetos de lei para que sejam alterados aquilo que precisa ser alterado dentro da estrutura do consórcio. A gente faz toda a análise também de previabilidade, né, o famoso EVTEA, nesse primeiro momento que a gente cria todo esse processo. A gente faz o estudo de previabilidade, que eu vou falar um pouquinho, até a gente ter, então, ali o go, não go, né? Então, nesse primeiro momento, a gente olha, a gente tem a estimativa que o projeto vai ficar em tanto, com
com esse prazo, com essas condições, e aí, vamos passar para as próximas etapas. Então, aqui a gente tem um período é o período mais longo da estruturação, que a gente tem realmente ali a decisão do poder concedente de partir para as próximas etapas, que é justamente fechar todos os estudos em um edital, em contrato, em anexos, e a gente poder, então, na fase 3, lançar a consulta pública, fazer audiência pública, fazer todo o processo necessário também junto ao Tribunal de Contas e também roadshow com as empresas que eu já comentei. E a última etapa é a etapa de licitação e contratação, em que a gente dá o suporte aí, respondendo aos questionamentos, às impugnações, aos mandados de segurança, dando todo o apoio jurídico e institucional também junto ao município, junto ao consórcio. Pois bem, essa é a nossa carteira atual, essa é a carteira geral, né? Então a gente não trata só de resíduos, né? Não só de saneamento. A Caixa é talvez bastante famosa em relação à questão de saneamento, né, de água e esgoto, mas hoje, dentro do FEP, a gente tem 61 projetos em carteira, sendo um de educação infantil, né, no caso do creche ali, iluminação pública, 38 projetos, 2 de habitação social, 18 de saneamento e 2 de unidades socioeducativas. Então, a gente está atuando em projetos em todos os cantos aí do Brasil, né, desde a região sul até a região norte. A gente tem 15 projetos que já foram leiloados, 46 em andamento, a gente tem 9 aí que estão em negociação. Partindo para a área aqui de saneamento, acho que vai estar em seguida, mas eu reforçaria aqui que os 15 projetos que a gente já estruturou durante a formação do FEP até agora, todos os projetos eles tiveram sucesso. Isso é importante dizer porque a taxa de falha ou de sucesso na verdade, de sucesso, né, de 15% apenas dos projetos que iniciam. Todos os projetos que a Caixa iniciou, ela conseguiu finalizar, mostrando que esse apoio, desde o começo até a finalização, dá a certeza, ou uma grande certeza, de que o projeto ele vai ser finalizado, ele vai ter o sucesso, para a gente não perder tempo, a gente precisa realmente ganhar tempo, então a gente entende que a gente consegue fornecer aí subsídios para que o setor de resíduos ele consiga evoluir. Então, na parte de resíduos sólidos, a gente está falando então de 14 dos 18 projetos, 14 são na área de resíduos sólidos. A gente está falando então de 182 municípios que já são beneficiados pelos projetos que são tocados pela Caixa, 7,3 milhões de pessoas, um investimento previsto aí de quase 15 bilhões. Então, a gente tem projetos na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. A gente tem 3 projetos que já foram leiloados na área de resíduos sólidos, reforçando o último contrato que foi leiloado, foi o projeto do Comares, que a gente teve participação de grandes players do setor, inclusive a EGEA entrando no setor de resíduos sólidos, né, que já é aí um grande player da área de saneamento, mostrando que realmente o projeto estava maduro o suficiente para a gente ter outros entrantes dentro do setor de resíduos sólidos, que às vezes há reclamação de que é um setor ainda pouco aberto. E além da EGEA, eu reforço que o perdedor, mas a gente vê como interessado, que o grande vencedor foi o setor de resíduos, foi também a CS Brasil, que faz parte do Grupo Simpar, que também está na Bolsa de Valores, mostrando que os grandes players já estão tendo interesse também aqui nos nossos projetos que são feitos e modelados pela Caixa. Talvez a boa notícia que o Yuri já contou logo no começo, né, na abertura, é que naquele chamamento, né, que eu falei para vocês que aconteceu em novembro até fevereiro, a gente teve aí, se encerrou aqui 28 de fevereiro, a gente teve 80 inscrições, então 80 consórcios, 80 arranjos regionais entraram para dentro do processo, para serem, então, possíveis projetos a serem estruturados, né? Conta aqui também, não só com a Caixa, mas esse chamamento de 2022 conta também com a presença do BNDES, então tanto Caixa quanto o BNDES vão estar estruturando esses novos projetos, para a gente até correr mais rápido, a gente não enxerga o BNDES como sendo um concorrente, mas a gente sabe que tem muito projeto para poder fazer, a gente não quer ficar com os projetos só para a gente, a ideia é justamente a gente conseguir fazer o máximo de projetos possível para a gente conseguir cumprir as políticas públicas, né, e cumprir ali os marcos que foram estabelecidos. E a gente está falando, então, de 80 inscritos, a gente está falando de 1.000 municípios. A gente está falando, então, aí de uma quantidade absurda de municípios que entraram dentro desses consórcios para serem estruturados os projetos. Então, a gente está falando de, com certeza, alguns projetos, alguns consórcios aí acima, né, dos 500 mil, de 1 milhão de habitantes, que seria, talvez, o foco aqui do nosso fórum também de valorização energética. Então, só um pouquinho mais sobre o chamamento. Eu estou vendo que meu tempo já está quase acabando. Mas, então, quais são os entes elegíveis, né? Consórcios públicos, estados e Distrito Federal, e também os estados poderiam propor
e serem também entrantes para a estruturação de projetos para os seus subentes, né, os municípios, os consórcios que fazem parte ali do Estado e do Distrito Federal, e demais arranjos regionais, sejam região metropolitana, RID, microrregião, aglomeração. Então, precisava estar arranjado, a gente não faria e não faz mais projetos com um único município, né? Então, colocamos também um limite, então um limite mínimo de 200 mil habitantes para a gente pensar em escala, em ter escala para que os projetos eles consigam ser melhores estruturados, e também um limite máximo de municípios em cada proposta. Sobre aquilo que a gente vem fazendo, né? Beleza, a gente estrutura projetos, mas como, né? Então, os nossos contratos de concessão estruturados pelo FEP, eles têm um objeto, né, a delegação do serviço público, e os serviços que são delegados, que são concedidos, então, a gente está falando dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos. A gente não está entrando na área do serviço de limpeza pública, justamente porque eles são serviços indivisíveis. Como a gente está fazendo a cobrança de tarifa e não de taxa, a gente precisa, então, tratar daquilo que a gente consegue fazer a divisão, usar, como o Elvio já colocou mais cedo aqui, a proxy da água para poder fazer a medição de quanto de resíduo é gerado em cada economia, no caso. Então, a gente entra desde o processo da coleta até a disposição final, passando, então, por todos os outros serviços, né? A gente está falando também aqui de projetos que são estruturados na área de resíduos sólidos urbanos. A gente não está tratando dos outros tipos de resíduos, especialmente o gerenciamento de resíduos é de responsabilidade do gerador, a não ser aqueles casos em que a gente tem ali serviços equiparados, né, na parte comercial, industrial, que são equiparados aos resíduos sólidos urbanos. Então, a gente estrutura toda a parte da coleta até a disposição final. Vou tentar correr para poder chegar até o final. Então, na parte da coleta, a gente estuda tanto a parte da coleta seletiva quanto a parte da coleta mista, fazendo todo o estudo de logística relacionado à parte da coleta. A gente faz também todo o estudo de transbordo e transporte, qual que seria a melhor forma, quantos transbordos, onde que eles vão ficar localizados. A gente faz todo o estudo de logística para poder imaginar qual que seria a melhor forma de ter a distribuição ali ao longo dos consórcios, né? Então, não é um estudo simples. A parte de tratamento, então, a gente estuda toda a parte de tratamento, todo o tratamento mecânico, tratamento manual, tratamento mecanizado, levando até a construção ali, né, do CDR, do combustível derivado de resíduos, o tratamento biológico, tanto a parte aeróbia, a parte anaeróbia, e também o tratamento térmico, tanto a parte de mineração, pirólise e gasificação. Então, passei bem rápido para dizer que a gente estuda todas as possibilidades, e aquilo que vai ser colocado como sendo a nossa solução final vai ser, então, a avaliação de todos esses itens, levando também em consideração, em alguns casos, e na maioria dos casos, todos os nossos projetos, né, também com a possibilidade da instituição do aterro sanitário. Então, como é que é feita a seleção dessas tecnologias dentro dos projetos estruturados pela Caixa? Eles seguem, então, a nota técnica conjunta, né, SPPI, MMA e FUNASA, que também faz parte dessa nota técnica, ou acima dela está a resolução do CPPI. As diretrizes dessas notas, dessa nota técnica, da resolução, traz 4 diretrizes macro, né, relacionadas à habilitação das propostas e quais são os municípios, quais são os consórcios que entraram dentro do chamamento que vão ser priorizados, diretrizes socioambientais, econômico-financeiras e técnicas. Na parte de habilitação, né, a gente busca atender, então, aqueles consórcios que têm o maior número de municípios, né, que também estão organizados em arranjos regionais. E que, além de ter um grupo de municípios atendidos, também atendem o maior número de habitantes. E levando em consideração também que a região norte e nordeste ela está mais defasada do que as demais regiões, também a região norte e nordeste elas são priorizadas, serão priorizadas também nesse chamamento. Isso aqui é apenas um exemplo para poder mostrar a questão de por que a gente busca também fazer a priorização daqueles municípios que têm o maior número de habitantes, porque claramente a escala ela faz bastante diferença aqui nesse setor. Então a gente tem um projeto aqui, esse aqui é o exemplo, a simulação que a gente fez no projeto Comares, em que alguns municípios a gente tem esse problema com o consórcio, né, o município quer sair, e aí como é que ficaria o projeto, né, com a saída daquele município. Então claramente com a situação 2, que seria com todos os municípios pertencentes ao consórcio, a gente vê uma queda ali significativa de mais de 40% da tarifa, ou seja, do custo a ser cobrado de cada munícipe, né, na verdade, de cada economia. Então, uma diferença de aumento de 82% na quantidade de municípios leva a um aumento bem menor, né, do CAPEX e do OPEX necessário para esse projeto, levando, então, uma consideração significativa ali da conta média do usuário, mostrando a importância da gente realmente ter soluções regionalizadas para o setor de resíduos. Na parte de diretrizes socioambientais, né, tem a questão da universalização do acesso,
da educação ambiental, da inclusão e emancipação dos catadores. E um exemplo dessa emancipação e dos projetos que a gente tenta fazer junto aos catadores, além de todas as conversas, além da gente visitar e conhecer a situação de cada um deles, a gente também incorpora alguns benefícios para os catadores dentro dos projetos. Aqui um exemplo daquilo que foi incorporado no Convale seria a questão de treinamentos para a associação dos catadores, no mínimo 3 treinamentos, né, para essas associações, readequação das usinas, do local de trabalho desses catadores, inclusive com também equipamentos sendo fornecidos para que eles possam ter melhores condições de trabalho, e também não só os recicláveis, né, mas também a destinação daqueles resíduos triados antes, né, do aterramento ou do tratamento mecânico-biológico. São fornecidos justamente para os catadores, para a gente ter um aumento da renda dos catadores também. Diretrizes econômicas e financeiras. Então, essa é uma parte muito cara a nós, porque, voltando lá ao primeiro slide, a gente falou que os projetos eles precisam ter receitas firmes e reais para a gente conseguir ter um bom financiamento dos projetos. Nenhum banco, ninguém vai fornecer, né, empréstimo àqueles projetos que não têm um fluxo de caixa confiável. Então, as diretrizes que foram dadas para esses projetos é a cobrança de tarifa, respeitado, claro, a modicidade tarifária e também a instituição de tarifa social, com também o consumo de água, né, como sendo um parâmetro preferencial para cálculo das tarifas. Além disso, o consumo de água sendo a proxy, a gente também utiliza a estrutura que a gente tem na conta da água também para poder fazer a cobrança, né? Então, aqui é apenas um exemplo, né, de como que ficou a estrutura tarifária lá do Comares. A gente teve aí, então, R$20 ao mês, né, para aquelas faixas de consumo aqui de 0 a 10, residencial. Então, a gente tem aqui praticamente 50% da população sendo atendida, pagando, né, um valor de R$20 ali ao mês para esse serviço. E o tarifa social seria metade desse valor. A nossa ideia, nos projetos que a gente vem estruturando, é fazer essa cobrança junto com a tarifa de água e de esgoto. Então, ao invés de a gente criar um novo serviço de gestão comercial, a gente incorporar esse serviço dentro do serviço que já é cobrado na água e esgoto. Imaginando que todos os projetos que a gente viu, analisando os consórcios, a gente tem uma heterogeneidade aí da cobrança de IPTU, em que a gente tem municípios em que a inadimplência chega a 60%, 90%, sendo praticamente inviável a gente fazer a cobrança de outra forma, a não ser pelo serviço de água ou pelo serviço de energia que foi atualmente aí estendido. Voltou, peraí. Já está acabando, a última diretriz aqui é englobar, então, todas as atividades de manejo, de uma origem domiciliar, e eu falo isso porque alguns projetos eles partem do transbordo para frente, alguns projetos da coleta para frente. Então, a gente tem essas duas modalidades, à medida que é escolhido pelo poder concedente, mas a gente entende que a melhor forma seria a gente estruturar desde a coleta até a destinação final para a gente poder ter uma segregação, uma educação, uma cobrança, metas, indicadores que a gente consiga cobrar ali do prestador de serviço, da concessionária, de forma muito mais clara do que aquilo que vem sendo prestado pelos municípios, que a gente não conseguiu ver uma evolução ainda disso no nosso país, né? Então, a englobar aqui na parte de resíduos de limpeza urbana, eles não são prestados pela concessionária, mas a destinação final do serviço de limpeza urbana também estão compreendidos dentro do nosso contrato. E então, estabelecer metas de coleta seletiva e redução daquilo que é disposto. Então, a gente busca atender especialmente, né, as metas relacionadas à recuperação de resíduos secos, à recuperação de resíduos orgânicos. São essas as metas que a gente busca atender dentro do nosso projeto. E, só para falar um pouquinho, eu já encerro minha fala, terceiro ponto, a gente busca sempre apresentar 3 alternativas. Então, dentro daquelas tecnologias disponíveis, a gente apresenta no mínimo 3 alternativas que atendam as metas que foram faladas para que a gente possa, junto com o poder concedente, junto com ali os municípios, junto com o consórcio, estabelecer, olha, a gente tem essa solução com esse valor de tarifa, com essa recuperação de resíduos, a gente tem uma segunda, e a gente busca, então, ir graduando as tecnologias previstas para cada um dos projetos, pensando sempre que essas tecnologias ou o nosso projeto ele é sempre referencial. A gente nunca vai determinar dentro de um projeto que vai durar 20, 30 anos e que existem aí alterações constantes em formas dos próprios leilões de energia, nas tecnologias que vão surgindo. A gente nunca determina a tecnologia dentro dos nossos contratos, mas a gente estabelece, então, um preço teto máximo a ser cobrado e deixa que a tecnologia ela seja emplacada pelo próprio mercado, pela própria concessionária que vai ganhar ali o leilão.
Então, esse aqui é um exemplo. Então, aqui são no mínimo 3. A gente busca, então, estender aí, né, as tecnologias necessárias, apresentando, então, desde a mais simples, né, com uma triagem semi-automática, semi-automatizada, uma compostagem aeróbica, até, então, uma triagem automatizada com o incinerador, lá no final, apresentando, então, os valores de tarifa que cada um dos processos teria e qual seria o valor final que o poder concedente cobraria, então, ali do seu município. Então, esse é um pouquinho do trabalho que a gente faz. A gente está à disposição, tendo em vista que meu tempo acabou, para poder tirar dúvidas e também contribuir com vocês. Obrigado.